se a gente puder dedicar a construção de um projeto bom de educação, sabe, com propostas muito palpáveis, os nossos candidatos a deputado estadual e se a gente tiver uma candidatura ao governo do estado, possa endossar e trabalhar esse debate, sabe? Eu acho ótimo, José. A gente está começando com um grupo, é todo mundo lá de Campinas, né? A gente tem já algumas pessoas de fora da rede que querem participar, mas eu acho que a gente precisa expandir isso de fato. A gente quer trabalhar com análise estatística, até por isso que eu estou nesse grupo, e conseguir tirar um diagnóstico melhor quando a gente olhar esses microdados por escola, por cidade e ter uma análise melhor. E acho muito legal, eu estou nessa, eu acho que a gente pode trabalhar dessa forma assim. Só para observação, eu pedi. Educação de tempo integral, só para a gente falar. Também. Agora, nós não podemos ensejar um país melhor se nós continuarmos dentro desse quadro que está apresentado aí, que é gravíssimo. Nós já estamos há mais de 30 anos nessa deterioração, né, nessa desconstrução do ensino. E o Zé falou até que o Estado de São Paulo tem essa necessidade da mão de obra, mas essa falta de formação está atrapalhando, inclusive, os que se formavam na escola, que se formam na escola técnica, porque os que se formavam no meu tempo tinha outra inserção no mercado de trabalho. As FATECs, era diferente lá atrás. Eu não sei se vocês conheceram, tinha colégio de aplicação, onde você direcionava os que tinham melhores empregos, tem que ser direcionado por uma forma que possa aproveitar melhor esse desenvolvimento, entendeu? Que eu acredito, mas está triste isso. Se nós não fizermos alguma coisa, nós não podemos esperar um país melhor. Fica difícil de se sonhar com alguma coisa melhor. Então, depois de 21 anos, né, dessa reforma na educação, dessa progressão continuada, a gente tem experiência de entrar em contato com o professor de português. Uma vez eu fui conversar com o professor do estado de português. Gente, professor de português usava palavras totalmente erradas. Você fala, depois de 21 anos de educação, está se formando professores nessas condições. O que fazer, né? Sim. Outro ponto que talvez seja interessante nós inserirmos vai ser a aprovação pelo governo federal das universidades novas que vão aparecendo. Gente, tem universidades que só tem uma avaliação final dos cursos depois do primeiro ano formado. Depois do primeiro ano formado, são 5 anos de aulas lecionadas. E já aconteceram várias universidades que o cara que está se formando descobre que não foi aprovado a universidade. Então ele pagou por 5 anos e não vai ganhar. Quer dizer, não vai ganhar graduação. O que eu acho correto, porque tem que se avaliar. Agora tem que ver como avaliar isso corretamente. Né? Pode se criar uma indústria, né? Exatamente. E atualmente está uma indústria. Né? A minha é só uma observação. Não, mas vamos só respeitar que já pularam umas 4 vezes. Pela segunda vez. Não, primeiro eu quero parabenizar vocês, eu acho que é uma tese muito bem fundamentada. E vocês apresentam propostas bem concretas, eu acho isso muito bacana. Então, parabenizar, conciso, mas muito proveitoso. Tanto que já deu para tirar até um grupo de trabalho, uma proposta de grupo de trabalho. Faltando em cima dos dados que vocês trouxeram, que é o aumento do investimento no ensino superior, que é fruto de uma política pública adotada, que é às avessas, na minha concepção, e é mais para trazer uma fala que foi colocada aqui. E aí eu acho que dialoga muito com o que o Virgílio colocou. O aluno, quando ele entra, mesmo com uma educação precária no ensino superior, não é que ele não consegue acompanhar, ele consegue acompanhar sim, só que com uma dificuldade muito maior. E eu falo isso, tem dados das universidades federais que adotaram essas políticas de cotas que mostram isso, que o coeficiente de rendimento do aluno cotista vindo de escola pública, se não é pequena uma diferença. Pode ser até que aquele que entrou por ampla concorrência tem uma vantagem, tem um coeficiente de rendimento maior, mas não é tão maior a ponto daquele que entrou por cota. Então, eu acho que dialoga muito com o que o Virgílio falou. É para a gente desconstruir um discurso, porque às vezes isso é utilizado de forma errônea e pode acabar com uma política que muito ajudou a galera ter acesso ao ensino de qualidade. É que tem lógica o raciocínio, exato, mas na hora que vai na estatística não é isso. Não pode, não não liga com o fato. Eu acho que nesse sentido, só complementando ainda no
tentando dar uma resposta um pouquinho. Eu estudei com um professor que ele era membro da ONU e trabalhava com educação, que era o professor Norberto Dax, ele é falecido já hoje. E ele foi um dos primeiros caras que fez o seguinte estudo: vamos ver a nota que o cara entra no vestibular e a posição que ele sai, a posição da nota de entrada, onde que ele está na fila, a posição da nota de saída e onde que ele está nessa fila. E aí vamos separar os alunos entre alunos que vieram da escola pública e alunos que vieram da escola privada. Os alunos que vieram da escola pública, eles entravam, isso era antes dessas políticas que a gente tem hoje, no último quartil ali, entre os últimos 25%. Eram os piores notas. E eles saíam, muitos deles, no primeiro quartil dos formados, entre os 25 com as melhores notas. Então, a partir desse estudo que começou a fazer esse tipo de trabalho de inserção de aluno público na universidade. E realmente esse aluno ele vai ter muito mais dificuldade, mas ele tem uma oportunidade única e ele acaba se esforçando mais. Só para poder completar o que eu estava falando, a gente tem exemplo de escola pública de qualidade em São Paulo. São a CETEX e a FATEX, você mencionou, e elas são sim. Tanto que eu até acho injusto aluno de ETEC, FATEC, concorrer com cotas para esses alunos. E a evasão do ensino público por alunos cotistas se dá sim, mas não é porque eles não conseguem acompanhar, são outros índices sociais que acabam acarretando. Os caras têm que trabalhar, têm situação. Os problemas que acompanhavam ele no ensino fundamental e médio acompanham ele na universidade e por conta disso ele não consegue dar o desenvolvimento necessário. Não é só acesso, né? Exatamente. Mas você é universitário da economia, não se meta. Conhecimento de causa, que nem um certo senhor aqui. Criou-se, por exemplo, o ProUni, né? Lá da Unicamp, e a pessoa é contratada aí 2 anos antes e aí tem toda uma melhoria no aprendizado para depois começar na universidade. Bem, esse ProUni já fizeram uma avaliação dos alunos que passaram por ele, são os alunos mais, assim, que mais se dedicam à educação, que mais se dedicam, são os melhores alunos no final do curso, são os que vieram do ProUni. Então, assim, o nosso povo tem condições, né, de aprender, basta que se dê essa possibilidade que ele aprenda. É nossa possibilidade, porque precisa mudar o sistema também, né? Porque a escola já não cabe mais. Nós estamos com a escola como era 150 anos atrás. Alguém senta numa carteira, alguém fica lá na frente, despejando conhecimento. Nós precisamos aproveitar alguns exemplos como na Islândia, Suécia, que a escola é diferente. Ela não, o aluno já interage com o conteúdo que ele quer receber, então não, precisa mudar. Né? Nós falamos de escola de preso. Sim, é escola de preso. Ele Ele é obrigado a ficar aquele período lá e acabou. A minha observação aqui em relação ao que o Zé disse, eu sou a feminista de plantão aqui, que é a emancipação do homem, então só a emancipação da sociedade humana. Do ser humano. Ser humano. Obrigado. Só podia ser você. É importante. Eu fiquei esperando esse tempão só para fazer uma pequena observação. Só podia ser você para fazer essa observação, né? Obrigado. É isso. Eu queria só, talvez... Então, assim, eu queria talvez, pensando no estudo estatístico, às vezes comparar, e aí levar um ponto que foi colocado em questão tanto pelo Virgílio lá na primeira fala, quanto do James agora, comparar esses resultados em relação às metodologias aplicadas talvez em outros países. Por exemplo, existe uma série de metodologias como o estudo de caso, que é o que o Virgílio utilizou na prova, a discussão de grupos e o resultado daqueles alunos em score para ficar fácil na parte de estatística. Eu acredito que seria interessante para que seja apontado não só temos um problema, ok, temos que ensinar o professor, ok, mas ensinar o quê? Quais são as metodologias ou qual o formato da escola, porque aí vai promover a metodologia, qual o formato de metodologia que vai ser sugestionado. Por exemplo, eu vi projetos parecidos com o Japão, por exemplo, que transforma a escola numa casa. Então a criança tem uma série de tarefas da casa, porque é a partir de uma metodologia de ensino. Então talvez o resultado seja melhorado por conta do tipo de metodologia, porque hoje em dia o professor é obrigado a ir para o quadro, anotar no quadro, porque se o professor não anota no quadro, isso eu vou usar como exemplo de 14 anos de docência do ensino superior. Se eu não for no quadro e anotar no quadro, o aluno acha que eu não dei a aula. Então, acho que isso tem que fazer parte desse estudo estatístico.
que aí vai trazer respostas para o professor que busca uma metodologia diferente, ele ter uma certa segurança que aquela metodologia gerou um resultado e uma outra tipo de metodologia não gera. E aí, dentro do Estado, dentro dos cursos de aprimoramento de docentes, essas metodologias serem lecionadas de acordo com os resultados. E um outro ponto que eu gostaria, que é uma impressão que eu tenho, né, não sei se isso é a realidade, por isso eu jogo o desafio, porque eu já ouvi de uma diretora de escola que se o score da escola dela for muito bom, ela é jogada numa escola com um score pior, porque aí ela vai melhorar a outra. Só que aí aquela escola que ela estava vai decair. E se vocês conseguirem esses dados para comparar e ver que, poxa, será que não era melhor pegar essa professora, né, essa diretora, esse diretor, e fazer com que ele apresente a metodologia para as outras escolas e não ele simplesmente ser transferido para uma escola com um score pior, porque você percebe, e aí é uma percepção que eu tenho, de que você está avaliando uma escola, você vê que ela tá bem, dentro do possível. E aí a escola vai caindo e uma outra escola que estava ruim vai subindo. A impressão que eu tenho é que diretores bons aqui estão circulando nessa escola. Não sei se isso é fato, mas é uma sugestão dentro desse estudo aí para posterior, é justamente enxergar isso, que eu acredito que muito tem a ver com esse ponto. É isso. Obrigado. Só assim, a gente tinha uma missão muito grande, né, quando a gente começou. E uma das primeiras coisas que a gente esbarrou foi em acesso a dados. Os dados, alguém já falou isso aqui, os dados são ruins e uma coisa que eu achei absurda, os dados eles não estão de uma forma que você possa analisá-los em plataformas gratuitas de análise. Então, eu, por exemplo, hoje estou rodando o Windows no meu computador porque eu preciso de um software que só roda em um Windows proprietário para analisar os dados do IDEB. Então é um negócio meio absurdo o governo só disponibilizar nesse formato. E os dados são ruins, os dados não apontam isso, mas um dos pontos que a gente elencou foi de fazer questionários. Aí a gente pensou no município de Campinas e de entrevistar alguns professores e diretores e fazer uma pesquisa aí não estatística, mas qualitativa para tentar pegar esses pontos, sim. Talvez no GT a gente consiga ampliar isso. Talvez pegar alguma escola que a gente tenha uma influência maior para conseguir esses dados, não sei. O Vitor, que é outro membro, ele fez trabalhos já, ele está fazendo um trabalho na área de educação. Ele está se formando em matemática aplicada e está na área de atuação e ele tem feito trabalhos de entrevistar professores e diretores e falou que é uma coisa muito tranquila, não precisa de autorização, não precisa de nada. Agora sim, a dificuldade grande é a análise do SAEB, que eles avaliam português, matemática e embute ali número de aprovação de alunos também. Então, às vezes, eles estão conseguindo notas maiores por causa do número de aprovação de alunos. Então, a média de alunos estava lá em torno de 4,5, 3,5, pensando em nota, isso porque ainda tem aprovação continuada, gente. Então, a situação está pior do que isso, só para a gente... Eu só queria, só para ilustrar um pouco, eu estava vendo um documentário sobre a Islândia, a Suécia, exatamente sobre educação, e lá perguntaram para uma das crianças, esse documentário, o pai, para a criança, se tinha alguma preferência por uma escola, numa área, como ele falou, que tem escola melhor, escola pior. Não, eu mudo, meu pai muda de cidade e a mesma coisa que eu aprendo aqui, o sistema é igual na outra cidade. Então, nós não temos que ter essa preocupação. Eu acho que nós não podemos ter. Temos que ter um sistema de ensino, um programa que possa ser melhorado, né? E que não tenha diferença. Não importa se você está na Zona Norte, Zona Sul, ou no Paraná, ou lá no sertão. Tem que ser, não tem que importar, não é verdade isso? Uma coisa que... Em Campinas, o que a gente faz, né, que a gente orienta os pais a fazerem, bom, você quer que o seu filho vá numa boa escola e você não tem dinheiro para pagar uma escola particular? Baixa lá em todas as escolas do estado, vê os alunos que tiveram o melhor resultado do Enem, vai nessa que possivelmente a diretoria trabalha com mais firmeza nessa e realmente dá certo. Mas, gente, ter que correr atrás dessas diferenças não é fácil. Só um complemento, como é que eles fizeram lá para atingir isso de qualquer escola igual? Eles proibiram o pai de escolher a escola que o filho ia estudar. A escola era definida pela distância da casa e ponto, aí estudava filho de pobre junto com filho de rico, lá também não tem essa desigualdade igual a gente tem aqui tão grande, né? Eu quero entender o seguinte, é pacífico, entende-se, é pacífico o nosso entendimento de que essa é uma política fundamental,
né, prioritário para que a rede se debruce sobre ela. E eu acho que um GT é pouco. É pouco. Nós temos aí a coordenação de políticas institucionais, como por exemplo, tem o elo temático ambientalista estadual, que a gente formatasse dentro do GT de políticas institucionais o elo temático ambiental de educação do Estado de São Paulo. Entendeu? Dentro do GT de políticas institucionais, que a gente defenda isso amanhã, para que a gente saia com isso aprovado. Não apenas um GT, mas um elo temático de educação. Aí depende dos delegados votarem lá. Mas eu concordo, eu acho que precisa e acho que educação, assim, eu participei na campanha como militante, quando a gente vai para a periferia, o pessoal sofre muito com a educação, reclama muito. Então, normalmente o pessoal fala que a rede está trabalhando em cima de coisas muito fora da realidade da população. Acho que aqui não, a gente está trabalhando numa camada da população mesmo. Eu diria que maioria. Dando a oportunidade que eles não têm atualmente. E sem contar que isso tem poder transformador, sem dúvida. Então, precisamos cuidar disso. Sem educação... Quando você trabalha a parte da educação, você começa a trabalhar a consciência das pessoas. A partir do momento que elas têm consciência, que elas começam a se tratar todas como iguais, elas começam a resolver todos os outros problemas. Até a desigualdade de gênero que elas falaram. Quando as pessoas começam a ver uma com a outra igual, quando, por exemplo, tiver o filho, elas vão ter a mesma responsabilidade, tanto o pai quanto a mãe. Tanto nessa parte de desigualdade de gênero, quanto desigualdade de sexo, de cor, de raça, de tudo. A educação é a base. Se a gente começar lá na base e tratar todas as pessoas com chances iguais, não iguais, porque vai ter uma que vai ter mais dificuldade de aprendizado, mas com chances iguais de crescimento, elas vão começar a ter todas essas discussões e resolver os outros problemas da sociedade. Tem o estado Coreia do Sul, o pessoal compara bastante, que era bem pior que o Brasil em nível de educação e hoje é um dos primeiros do mundo e fizeram isso em torno de 20 anos, 15, 20 anos. A gente tem que ter noção que é algo que vai dar resultado em 15 anos, né? 15, 20 anos. José, você saiu, eu estava sugerindo, em razão da relevância de ser fundamental, basilar a educação, que a gente não cria um GT, mas sim dentro de políticas institucionais, assim como tem o elo ambiental, que a gente tivesse o elo de educação. Ótimo. Entendeu? Quer dizer, dá o valor mínimo que o tema requer. Porque teoricamente cada elo tem que passar a informação do que ele faz e ele acaba ministrando como um professor para passar essa educação para Porque o elo, assim, ele constrói uma proposta política e ele remete ao diretório para ser aprovado. Então ele passa para o partido inteiro aquilo que ele produz. Tá certo? Agora é necessário ter um da educação para poder reformular essa educação, né? Porque se não tiver essa base fica... Eu acho que a sua sugestão é muito legal, até tiro a história do GT, acho o elo educação muito mais forte, mas eu ainda sustentaria ter como foco o que nós vamos apresentar no ano que vem, né? Qual a nossa visão de educação para o Estado de São Paulo, quais o diagnóstico nosso, com dados e tudo mais, e qual o caminho a ser perseguido com as propostas assim, bem objetivas, sabe? E aí colocar um plano de trabalho para o elo da educação já sob esse trilho. Esse elo fica com essa responsabilidade e competência para trazer para o partido isso que o Zé está colocando. Eu acho que é importante para a gente conseguir trabalhar em cima de uma meta clara também, porque senão a gente talvez se perca, a gente se perca em estudos. Tem N campos de estudos, estudar sobre educação é uma coisa muito difícil, né? Porque existem milhares de ramos que a gente pode seguir, às vezes é muito difícil você focar em políticas mais básicas e mais fáceis de serem implementadas. Então acho que é importante a gente ter uma meta e acho fundamental ter o elo. A nossa meta inicial vai ter que ser mesmo aquela avaliação estatística, né? Para saber exatamente os pontos que estão com dificuldade no nosso país.
e tirarmos vários pontos. Por exemplo, os exames, os 3 exames que são fornecidos no 4º ano, no 9º ano e no primeiro colegial, esses 3 exames, eles não são feitos para todos os alunos. Então, vai lá o professor que vai ministrar o exame, o diretor escolhe os melhores alunos e são os que fazem o exame, né? Então, eu acho que a gente sugerir realmente, da forma como nós falamos, que se faça 25% como sendo a análise do governo, aquela prova que o governo dá, mas todos os anos, e aqueles 25% ser utilizado para avaliação da competência de cada escola, com aí um valor que a escola ganha de adicional, eu acho que é muito mais interessante do que a aprovação. Sim. Né? E aí então, de repente, poderia ser. Eu quero, assim, complementar a minha palavra, a minha fala, dizendo assim, puxando um pouco para a sardinha da minha área. Nós temos no Brasil uma das melhores políticas brasileiras de educação ambiental e que prevê a educação formal e a educação não formal. E isso não acontece. A gente precisa adotar nossa proposta política, a educação ambiental formal e não formal, e dizer para a sociedade o que é isso. Mas aí entra no ponto que ele contribuiu. O cara está tão ruim que ele não consegue nem entender o que é política ambiental. É essa a dificuldade. Mas a gente vai contribuir para ele entender. Por favor. Né? Obrigado, gente. Valeu. Tem mais uma pergunta. Na verdade, é só Tem mais uma contribuição aqui. Eu só queria, é rapidinho assim, eu queria dizer assim que a parte que você falou da arte é o que mais me... Eu olhei tudo, anotei um monte de coisa, mas eu fiquei olhando para a arte porque a gente tem uma experiência na minha organização de bandas musicais, grupos de danças, e a gente vê que quando a gente consegue direcionar a direção dos jovens para a cultura, eles desenvolvem muito mais e eles voltam para a escola. Então, lá em Ribeirão Preto, por exemplo, todo ano, 7 de setembro, eu fico muito triste com o desfile. Porque nós da organização, a gente vai e leva os irmãos, os parentes, o pai, a avó, a tia, e a gente percebe que várias bandas passam e cada vez com menos membros. E tem, por exemplo, as bandas musicais das escolas de Ribeirão Preto, cada dia tem uma escola que não vai mais, está acabando as bandas. Então está regredindo uma coisa que no passado tinha as bandas marciais nos colégios, né? E tinha os instrumentos e eles tinham mais vontade de ir para a escola. E aí eu estava avaliando isso, olhando, ele mostrando o menino lá que joga bem o xadrez lá. Aí eu não falei nada naquele dia, sempre quando eu pego alguma coisa dessas coisas eu ponho no Face, né? Esse dia eu não falei nada, mas eu fiquei ali maternando comigo mesmo. No colégio municipal, antes de vir essa prefeita que agora está presa, a nossa prefeita está presa, acabou com o ensino municipal, está horrível. A gente tinha professor enxadrista, ele dava aula de xadrez para as crianças no colégio municipal, as crianças estavam adorando. Foi indo, tirou o professor, nesse mesmo colégio tinha a banda musical, não tem mais. Quando vai para o desfile de 7 de setembro, eles correm atrás do ex-aluno que já saiu da escola e emprestam os instrumentos para eles tocarem no 7 de setembro. Então, quer dizer, eles põem uma criança do outro país para mostrar que sabe bem o xadrez, põe um professor de xadrez em todas as escolas do Brasil para ver quantas crianças nossas ele vai ver no Fantástico jogando xadrez. Então, eu gostaria assim, que vocês dessem essa ênfase, né, nessa tese de vocês, realmente para a arte, para a cultura, porque tem escolas particulares que têm essas coisas e as nossas crianças pobres não têm esse acesso. Eu faço parte de um grupo de teatro que está associado com a educação, né? E a gente vê, quando a gente vai apresentar, a gente apresenta normalmente em comunidades muito carentes. As pessoas nunca viram uma peça de teatro. E é uma coisa que elas mesmas poderiam fazer ali na escola delas. É muito simples, não requer que você tenha dinheiro, que tenha um professor especializado, nem nada. E depois, quando a gente volta nesses lugares, a gente vê a diferença que fez, o conteúdo que a gente passou, porque a gente vai lá para passar um conteúdo e a gente passa como forma de uma peça, então é um conteúdo lúdico. Eu acho que é fundamental isso. Eu acho que ensino não pode ser ensino via o aluno sentado olhando o professor escrevendo na lousa. Isso que foi colocado aqui, eu sou da época que você estudava o primário até a 5ª série
E a gente tinha que fazer um exame de admissão para ir para o ginasial, né? Quer dizer, e ali você tinha essa questão da cultura. Quer dizer, os próprios professores, eles induziam as pessoas a contar suas histórias, das suas vidas, de como vive nos bairros, de forma cultural, cantando. Quer dizer, o Zé sabe muito bem a origem que eu sou, né? A cidade que é considerada a capital da poesia. Então isso era uma coisa muito forte, né? Aonde, na própria sala de aula, quer dizer, os alunos faziam suas apresentações, quer dizer, o aprendizado é outro, entendeu? Olha, sou da época que se fazia o exame de admissão para ir para o ensino médio, para o ginasial. Eu também, E eu na época que você aprendia a escrever com caneta tinteira. Entendeu? E o incrível, né, que eram aulas simples, aula de professor escrevendo na lousa e os alunos aprendiam. Mas por quê? Porque tinha a responsabilidade do aluno, estou indo porque eu quero aprender, e do professor, estou aqui para ensinar. Mas também tinha disciplina. Não simplesmente para ganhar meu salário. Tinha disciplina também. Eu já, quantas vezes eu fui para a jaula? Não veio lá, Então, e uma vez uma professora da Unicamp, se não me engano, da área de medicina, falou lá deixa eu ver, tentando lembrar o nome, Ô senhor, desculpa gente, uma professora de medicina falou lá na Globo, não era na Globo, da educação, na cultura, obrigada. Oxe, difícil sair o nome, cultura. Bom, a professora lá na cultura disse, eu sou professora de medicina e a educação está péssima, porque eles estavam avaliando uma questão da educação, que a TV Cultura, eles vão falando pontos, né, e 2 ou 3 professores vão discutindo cada ideia, e era a questão da educação.